Amém? Vocês sabem que a gente tá vivendo esses 40 dias de consagração. E essa palavra que eu vou ministrar para vocês hoje, ela foi gerada no momento que nós viemos aqui orar numa manhã. Todos nós temos um dia que foi separado para nós irmos orar aqui, que é às 6 horas da manhã. E a gente vem orar aqui, a gente tem um tempo de oração, um tempo de intercessão, buscando a consagração do Senhor na nossa vida. E no dia que nós viemos orar aqui, estava aqui eu, o Betinho, né? Aquele dia tinha até uma galera, né, Betinho? Era num sábado, o pessoal estava animado com fogo naquele sábado para vir. E quando nós estávamos orando, e a gente estava fazendo aqui o ato profético, que é de acender, né, o candelabro, e eu vou ministrar para vocês sobre o que aconteceu quando nós estávamos aqui, fazendo isso e acendendo o candelabro. E naquela hora o Senhor me deu uma palavra, me deu uma revelação de como muitas vezes nós estamos. E por que às vezes a nossa luz não está brilhando? E por que muitas vezes a sua chama e a minha chama, ela não está ardendo como fogo? Porque às vezes tem momentos na nossa vida, tem fases na nossa vida, tem dias da nossa vida que nós não deixamos que isso aconteça. Que nós falhamos para preparar aquele ambiente para que aconteça. Foi como eu falei hoje aqui no culto, meu querido, se você vier para o culto, achando que você vai chegar aqui, o seu problema vai ser resolvido, você está no lugar errado. Está no lugar errado. Você tem que vir para o culto falando: Senhor, hoje eu quero algo novo na minha vida, mas tudo começa em você. Fala para a pessoa que está ao teu lado: tudo começa em você. Começa em você. Tudo começa em mim. Se quando a gente se prepara para vir para o culto, a gente já fala: hoje eu preciso que Deus faça algo, e eu saio da minha casa, e eu venho com esse espírito, e eu me entrego no louvor, como eu falei aqui, e o louvor vai fluindo, e nós vamos tendo todo um ambiente espiritual, e aquilo vai pegando. É impossível que Deus não haja na sua vida. Agora, se eu entro aqui, venho do mesmo jeito e quero que venha, sabe por quê? Porque às vezes a gente quer vir para o culto e quer que a pessoa fale assim: ei, você que está aí, porque tem gente que gosta disso. Deus te dá uma palavra, quando Deus tiver que te dar a palavra, Ele vai dar. Mas não espere você que vai ser no dia que você quer. Amém? Eu falei essa palavra lá embaixo, falei aqui de novo: Deus só quer que a gente faça o fácil. O impossível é função dele, não minha. Não é minha função, não é Ele só quer que a gente faça o fácil. E o fácil é nós nos entregarmos a Deus. O fácil é nós obedecermos a palavra. O fácil é nós estarmos dependentes somente dEle, não das coisas desse mundo. E a palavra que eu queria trazer para vocês hoje chama-se: mantenha acesa a sua chama. Amém? Mantenha acesa a sua chama. Lá em Efésios 5,18, eu queria ler com você. Deixa eu abrir aqui. Nós estamos sem. Diz assim, Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queria parar aí. Amém? O que Deus mais quer é que nós estejamos sempre em chamas. Tinha eu falei para vocês, já que eu gosto muito dos filmes da Marvel, sabe aquele negócio? E tinha um personagem no Quarteto Fantástico que ele é chama, não é, Sandrão? É o chama? É o Homem-Fogo? É o chama. E quando ele quer ficar em chamas, ele fala: em chama, ele inflama. Ah, como eu queria que os filhos de Deus fizessem assim, no momento de dificuldade. Senhor, estou em chamas. Estoura o pecado. Queima o pecado. E muitas vezes nós não fazemos isso. Olha só, precisamos manter a nossa chama acesa. No Antigo Testamento, a Bíblia cita 293 vezes a palavra fogo. Será que é porque não representa nada? 293 vezes. E no Novo Testamento, 69 vezes. Às vezes a gente pensando agora nesse número, lá no Antigo Testamento era um aprendizado. E no Novo Testamento as pessoas já sabiam do fogo.
porque elas já tinham uma história para contar. Elas já tinham histórias contadas antes. Qual a história que você tem para contar nessa manhã? Como é que está o teu fogo? Como é que o seu fogo acende no meio do problema? Porque se a sua chama estiver fraca, meu querido, qualquer vento, qualquer brisa, né, baiano? Na Bahia não tem brisa, né? Mas qualquer brisa que tem, apaga o teu fogo. Apaga o meu fogo. 293 vezes no Antigo Testamento e 69 no Novo Testamento a palavra fogo aparece. E nós precisamos dia após dia manter a nossa chama acesa. E vou dizer para você, fácil não é manter a chama acesa. Porque tem muito mais gente querendo jogar água no teu fogo do que querendo jogar lenha para o seu fogo acender. Muito mais gente. Pode ter certeza disso. As forças contrárias ao nosso fogo, elas são muito maiores do que as forças favoráveis para que o nosso fogo fique aceso. E lá no livro de Êxodo, no capítulo 25, fala sobre o candelabro. Na verdade, menorá, quando a gente fala menorá, ela representa o candelabro. A tradução de menorá hoje é o candelabro. E nós temos aqui, vocês viram o desenho do candelabro. O candelabro, ele tem um significado fantástico, sobrenatural. O candelabro, se você perceber ele tem a forma de uma amendoeira. Como se fosse uma árvore florescendo. Você nunca pensou para parar nisso, né? Você vê culto de domingo no Ministério Aliança, é cultura, amém, judaica ainda para você. E cada pontinho desse que você vê, cada castiçal desse que nós temos aí, ele representa como se fosse o tempo de construção do mundo. Se você ver, ele tem 7 castiçais. E 7 também fala sobre os dons do Espírito. Fala sobre o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo fala sobre fogo. Por isso que nós falamos que desça o fogo do Espírito. O que aconteceu em Atos 2? A manifestação do Espírito Santo veio como fogo. E você pega vários acontecimentos na Bíblia que o fogo aparece. Mas não aparece um fogo fraco, aparece um fogo forte, que consome, que queima, que destrói, que aniquila com o mal. É fantástico o simbolismo do fogo. O candelabro serve para trazer luz nos lugares escuros. Quando o candelabro era acendido no templo, ele tinha uma função. O lugar que o candelabro ficava era o lugar escuro, mas onde os sacerdotes iam ministrar. E quando eles iam orar, quando eles iam interceder, o candelabro era aceso. E o que ficava aceso naquele lugar, naquele ambiente, era o candelabro, porque tinha um outro ambiente, que era o Santo dos Santos, que ali não precisava de luz de candelabro, porque ali tinha a luz de Deus. A glória do Espírito estava ali, então não precisava ter. Mas naquele lugar, tinha que ter um sacerdote, que vinha todas as manhãs e acendia o candelabro. E no templo, ele não ficava aceso o dia inteiro. Ele ficava aceso aquele período. E depois ele era aceso de novo, à noite, às 18 horas. Porque a noite é o quê? Escuro. Precisava ter luz ali para eles orarem. O candelabro tinha isso, as luzes precisavam ficar acesas. Existem lugares na minha vida e na sua vida que as luzes precisam ser acesas. Sonda o teu coração e a tua mente agora e procure saber de Deus quais são esses lugares. Porque tem lugar na nossa vida que às vezes a gente não quer acender uma luz. A gente deixa um quarto escuro, entendendo nós que aquele lugar só a gente sabe o que está acontecendo. Que engano. Como nós somos bobinhos. A gente entende, eu acho que é o engano pessoal nosso, né? Porque a gente acha que Deus não está vendo. Então, olha, aqui eu não vou ter muita luz porque tem muita sujeira. A gente vai para lugares que a gente acende a luz onde nos é conveniente. E se tem uma coisa que o cristão gosta é de conveniência. Ele gosta da conveniência da palavra quando lhe convém. Ele gosta da conveniência da palavra para abençoá-lo, mas ele não gosta de ser confrontado. Porque às vezes quando ele é confrontado é porque a luz dele está se apagando. E a luz a gente está vendo que está se apagando e precisa dar uma carga ali. Às vezes nós somos assim. Precisamos manter acesa a chama, principalmente ao anoitecer. E eu faço uma analogia que o anoitecer é nos momentos de dificuldade. Não é à noite não.
Abre a tua mente, verifica e analisa aquilo que está acontecendo. Quando você precisa estar com a luz acesa? Quando as coisas estão difíceis. Porque ninguém acende o candelabro quando está bem, porque aí não precisa orar. Está tendo problema nenhum, está com um bom trabalho, ninguém na minha casa fica doente, toma a bênção, estou bem. Aí eu não cuido do candelabro, eu não cuido da minha luz, porque não me é conveniente. Aí a casa começa a cair, aí apaga uma luzinha. Mas eu estou tão achando que estou bem, que eu não me preocupo. Aí apaga a segunda luzinha. Aí você continua persistente, porque para a gente buscar a Deus, a gente briga, mas para fazer coisa errada, ninguém pergunta nada. Aí quando está a última luzinha sua, no dia que nós viemos aqui acender, você lembra, Betinho? Você vai lembrar comigo. Tinha um dos candelabros aqui, um dos castiçais, que tinha um paviozinho, e o paviozinho estava curto, e a luz dele era bem fraquinha. Não era, Betinho? O Betinho falou assim, olha só, pastor, essa luz aí, você viu que esse paviozinho não apaga? Eu falei, é o cristão. Está lutando, mas não vai lá e acerta o pavio dele para a luz acender de novo. Mas ele acha que ele está firme. Não, eu estou crente. Estou firme na palavra, não ora mais, não busca mais a Deus, não tem temor. Mas ele acha que tem um fiozinho. E eu falei, sabe o que é essa luzinha aí? É a misericórdia de Deus na vida dele. Que bom. Que bom, eu acho tão tremendo como Deus tem uma misericórdia na nossa vida. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus, talvez eu e você não estaríamos mais aqui. Vou dizer para você, talvez se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui hoje com 47 anos. Talvez você que está aqui, você que está em casa, se não fosse a misericórdia de Deus na sua vida, na minha vida, nós não estaríamos aqui hoje. Você concorda comigo? Vocês estão comigo aqui? Amém. Porque a sua luz tem que estar acesa hoje, não apagada. A nossa luz tem que estar acesa. O que a chama acesa de Deus traz para nós? Olha quando você está com as suas luzes dos castiçais acesas, traz para você poder de Deus, purificação e poder de Deus, purificação e santidade, avivamento, amém? Fala avivamento. Se você está falando avivamento, fale como fosse uma pessoa avivada, não como morto. Vou repetir para você e você fale palavras. Entenda uma coisa, meu querido. Existem palavras que nós falamos que se a gente não fala ela como uma verdade do significado dela, a gente não vive a verdade que ela significa. Não adianta. Quando nós falamos algumas palavras, eu tenho que falar ela com a intensidade que ela representa, o significado dela. Porque aí eu vivo o que essa palavra representa. Avivamento e quebrantamento. Repete comigo, avivamento. E quebrantamento. A chama acesa traz para você e para mim isso. Avivamento e quebrantamento. Quando nós nos convertemos e buscamos conhecer mais de Deus, nossas chamas estão sempre acesas e elas não se apagam. Você lembra quando você se converteu? Quem lembra aqui? Você lembra do dia que você se converteu? Faz tempo que eu me converti, mas eu lembro do dia. Eu lembro do momento, eu lembro do que aconteceu, eu lembro como foi, eu lembro como eu fiquei assustado, meu coração parecia que estava com taquicardia, e eu falava, e agora, como vai ser? Mas uma coisa aconteceu ali, a luz de Deus começou a brilhar na minha vida. E eu nunca mais fui o mesmo. Já tentaram apagar a minha lâmpada? Ih, como tentar, você não tem noção. Todo dia tentam apagar a minha lâmpada. Todo dia tentam apagar a minha luz. Mas eu lembro, sabe de onde? Lá de quando eu comecei. Eu voltei para a essência e está na hora de você voltar para a essência. A gente está sendo bombardeado por um monte de coisa, aí nós estamos perdendo a essência. A essência mudou de valor. Mudou o valor da essência. Quando nós estamos assim, não é fácil. É fácil, Betinho, quando você se converteu a apagar a sua lâmpada? Ah, não era. Eu lembro quando eu me converti, eu já dei esse testemunho várias vezes, mas eu gosto de dar porque tem gente nova. Eu vinha no ônibus que nossa igreja era na Avenida Nazaré, aí eu vinha com uma Bíblia, e por incrível que pareça, a minha Bíblia era grande, não era pequena.
E todos os domingos, no horário que eu vinha para o culto, eu gosto de futebol. E a gente vinha do jogo, e eu pegava o ônibus do jogo. E aí, quando o nosso culto acabava, era na hora que estava acabando o jogo. Então, quem vinha no ônibus? Os caras do jogo. E a primeira vez que entrou, estava com a Bíblia, os caras olharam para mim e falaram, é você mesmo? Falei, sou eu. Você virou crente? Falei, cara, virei crente. Mas e aí? E aí eu comecei, todo domingo, na maioria das vezes, quando tinha jogo, os caras iam no ônibus. Mas você sabe o que eu não deixava? Eu não deixava que eles apagassem a minha luz, porque eu sabia que todos eles estavam nas trevas, assim como eu estava antes. Então, quando eu ia visitar lá o pessoal, todo mundo via e falou assim, nossa, mas você está bem, porque eu não deixava apagar a minha luz. Amém? Não deixem apagar a sua luz, porque vão tentar isso todo dia. Vão tentar te desmerecer, vão tentar apagar o seu brilho, vão tentar dizer que você e eu não somos capazes, vão tentar dizer que a gente não tem condição de estar neste lugar, vão tentar dizer para você que você não pode liderar uma célula, porque você não leu a Bíblia inteira, porque você não é formado. Vão tentar dizer que você não é ninguém para falar aquilo que você está falando, mas quando a sua luz está acesa, meu querido, minha querida, não tem o que possam fazer para que apaguem a sua luz. Não tem o que possam fazer. Outro ponto aqui que eu quero falar. Precisamos cuidar com zelo da chama acesa por Deus em nossas vidas. Quando nós estávamos aqui, tinha um dos castiçais que ele não acendia. A gente colocava o pavio, colocava azeite, ligava, ele não acendia. E aí depois a gente estava quase, eu falei assim, tem alguma coisa errada. E aí eu fui olhar naquele lá, ele tinha várias coisas acumuladas dentro dele. Sabe por que ele não acendia? Porque tinha entulho, e entulho é cinza. E o que apaga o fogo são as cinzas. Aí você sabe o que eu fiz? Eu tirei tudo, limpei, deixei limpinho, coloquei o azeite, coloquei o pavio novo, ele acendeu. Ficou 2 horas aceso. Ele não estava ficando 10 minutos aceso, porque ele não acendia. Ele não conseguia pegar. Precisamos cuidar com zelo. O que apaga uma chama que está ardendo são as cinzas, as sujeiras. Quando elas crescem e se acumulam, nossa chama se apaga. Ei, se você está em pecado, você não pode ter a chama acesa. Está entendendo? É cinza que está lá. Tinha muita cinza ali, por isso que não acendia. Quando eu limpei, purificou. Aí eu coloquei o azeite, limpo, puro. Coloquei o paviozinho com a cortiça e acendeu. E foi uma das chamas mais bonitas que acendeu, porque tinha limpado. Aí Deus falou assim, tá vendo? É assim que é a vida das pessoas. Aí eu comecei a limpar todos, que eu falei, agora eu quero fogo em tudo. Tudo, vamos limpar tudo, agora vamos fazer. Ficamos aqui, limpamos. E eu pedi a ela, depois você mede para mim o tempo que isso ficou aceso. Porque ela falou, não está dando conta isso aqui. Eu falei, ixi, não pode. As cinzas, a sujeira, quando elas crescem e se acumulam, a nossa chama se apaga. Por isso que a gente precisa estar todo dia zelando e limpando, cuidando do nosso corpo, alma e espírito. Se eu e você não cuidarmos da nossa mente todos os dias, ela vai juntando sujeira. E hoje está mais fácil ainda juntar sujeira, porque você fica o dia inteiro no celular. O dia inteiro, não, pastor, mas eu recebo umas palavrinhas boas lá. Vem os irmãos que mandam uns versículos, aí eu recebo lá uns vídeos, né? Não estou falando isso. Porque você vê um vídeo cristão e vê 10 notícias que não são. Você vê uma coisa de Deus, não é todo mundo, a maioria, gente. É assim. E aquele negócio é viciante. Porque a pessoa começa a ver lá e começa a notícia. Você viu? É assim. A gente vai fazendo isso e não vamos tendo tempo para manter limpo o nosso castiçal. O nosso azeite, ele não está purificado, ele não está limpo, ele está misturado. Você sabe como vende no negócio? O azeite de oliva é barato? Agora o azeite misturado com óleo é barato, não é? Não é, Patrícia? É barato.
Um custa R$8,90, outro está custando 18 pau. Eu sei porque eu compro esse negócio, eu sei o preço. Eu falo, nossa, como azeite. Aí um dia ela falou para mim assim, o puro é caro, o misturado é barato. O crente puro é caro, o misturado é barato. A vida com Deus pura é cara, é difícil de manter. A vida com Deus de qualquer jeito é barata. Está entendendo? Aí nós vivemos de pequenas aspirações de Deus. Aí nós vivemos de pequenos insights de Deus. E a gente não vive o integral, o sobrenatural, o fogo ardendo, porque a gente não limpa o nosso, não cuida com zelo da nossa vida. A gente está deixando que fique misturado, que fique juntando cinza, que fica juntando sujeira. Eu vou dar para você exemplos de que são cinzas na nossa vida. Pecado, problemas, lutas, esfriamento espiritual, ouvir palavras erradas, não orar. Tome muito cuidado com quem você tem, o que você tem ouvido e de quem você tem ouvido. Hoje está muito legal você ouvir muita gente falando, principalmente porque as pessoas são muito eloquentes, né? É muito falar bem e tal. Você tem que manter a tua chama acesa. Eu não preciso ouvir ninguém para manter minha chama acesa, porque a minha chama acesa é o meu vínculo com Deus, é a palavra de Deus. A palavra já está aqui, meu querido, ninguém precisa me ensinar ela, não. Eu já tenho ela na minha mão. Para eu fortalecer a minha chama, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso estar limpo ali, não permitir que essas coisas, vozes estranhas, palavras contrárias. A gente não ora. Aquela oraçãozinha. Pronto. E aí você vai encarar o gigante. Aí você vai encarar o inimigo com esse tipo de oração. Com essa nossa chama muito apagada. E aí quando você chega para lutar no escuro, a sua chama não está acendendo. Você sabe como tem que ser a nossa chama? É que quando você chega lá de baixo, o inimigo já está falando, xi, lascou. Que ela reflete de uma tal forma que ofusque até ele de olhar para mim e para você. De tão forte, de tão poderosa, de tão intensa que é a nossa chama, mas isso nós temos que buscar todos os dias. Isso nós temos que estar todos os dias. Se eu não coloco o azeite puro, o fogo não fica aceso. Eu não posso colocar aqui, a gente pensou, mas se a gente colocasse óleo de cozinha, não vai funcionar. Isso a gente não vai funcionar. É para colocar azeite puro, que aí funciona. Eu coloquei uma observação aqui. Cuidado com as cinzas. Elas podem apagar a sua chama. Muito cuidado. Não importa se elas são poucas ou são muitas. São cinzas. E ela pode apagar a sua chama. Como nós podemos fazer para manter acesa a nossa chama? Eu coloquei alguns pontos aqui. Dedicar tempo de qualidade para Deus. Isso mantém a nossa chama acesa. Veja hoje, faça um mapeamento quando você chegar na sua casa. Quanto tempo você tem dedicado a outras coisas e a Deus? Faça isso. Vocês acham que a igreja faz toda essa movimentação? Por quê? Porque a igreja sabe que as pessoas não estão buscando a Deus. Por isso que tem todo esse... Porque se a gente não fizer jejum e oração, você não jejua e não ora. É simples. Mas aí a gente quer vir, que Deus nos abençoe. Senhor, me abençoa. Deus fala, mas e as cinzas? Porque as cinzas, Ele não pode tirar para você nem para mim. Meu querido, se eu não tivesse limpado aqui, não teria acendido. Você está entendendo? Ele não pode limpar para você e para mim. Isso depende de nós. Existem coisas que dependem de Deus. Existem coisas que é nossa responsabilidade e nossa função. Então a culpa de acender não era do outro, era minha, porque eu era responsável naquele momento por manter o candelabro aceso. Mas a gente gosta de vitimizar, né? A gente gosta muito disso. Mas por quê? Por quê? Por quê? Sabe, eu vi uma frase ontem que dizia assim, essa frase foi muito doida. Quanto mais rápido eu buscar, eu não buscar o lugar certo, mais perto eu estou de achar o lugar errado. Você entendeu? Quanto mais rápido eu quero buscar o lugar que não é de Deus, mais perto eu estou de ir para o lugar errado. Às vezes a gente quer velocidade, a gente
essas palavras elas terminam com ação, velocidade. Busque santidade. Busque santidade, que as coisas vão acontecer na velocidade que elas têm que acontecer. Tratar com cuidado as coisas de Deus também faz com que a nossa chama não se apague. Fazer as coisas com alegria e prazer. Sabe? O que eu percebi quando eu fiz direitinho, a gente estava aqui, o meu dedo até machucou de ficar acendendo. Eu falei, Betinho falou, nossa, seu dedo está machucado. Eu falei, mas esse negócio não acende. Eu já estava ficando bravo. Falei, meu, eu estou aqui, tec. Eu falei, meu Deus do céu, tem um fósforo aí, não tinha. A gente tinha que tec. Falei, meu Deus. Aí quando você fez com prazer, era tão fácil fazer, tão simples. E durou por tanto tempo. Por quê? Porque a gente fez com alegria e prazer. Pare de fazer as coisas sem prazer, sem alegria. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa. Fala para a pessoa que está do teu lado, a alegria do Senhor é a sua força. Não é pela força do meu e do seu braço. É pela alegria do Senhor que é a nossa força. E quando nós andamos na alegria do Senhor, a gente se cansa menos. Muito legal, né? Quando a gente anda na alegria do Senhor e na força, não do nosso braço, mas na força do braço do Senhor, a gente se cansa menos. As coisas acontecem naturalmente. Nós ficamos menos ranzinza. A minha família fala que quando eu ficar velho, nós estamos lascados. Fala assim, nossa, imagina quando eu estiver velho, pai. Eu falei, não, Deus vai fazer a obra. Deus está transformando, creiam. Falo para eles, creiam. É tão bom quando a gente faz as coisas com alegria e prazer. É tão bom. É tão bom, porque as coisas fluem. E a gente não tem cinza, porque vocês perceberam que para tirar as cinzas dá trabalho? Não dá trabalho para tirar entulho? Dá trabalho. Daria menos trabalho se a gente não tivesse juntado o entulho. Daria menos trabalho. Entender que depende de mim acender e manter a chama. Amém? Levanta a sua mão direita. E quando nós levantamos a mão direita, a gente está declarando e tomando posse e dizendo, Senhor, eu me comprometo com isso. Repete assim comigo. Depende de mim que a minha chama esteja acesa. Depende de mim que a minha chama esteja acesa. Depende de nós. Amém? Fomos chamados para manter a chama sempre acesa. Deus não nos chamou para ficar apagando e acendendo a chama. Ele nos chamou para que a nossa chama fique sempre acesa. E uma chama, meu querido, acesa na escuridão, é um farol para aqueles que estão perdidos. Você já acendeu um fósforo num limbo de escuro? É a luz mais forte que você vai ver ali naquele lugar. Porque não tem luz lá. Então ele se torna um farol. Lá no mar, quando o navio está perdido, a centenas de quilômetros, eles estão lá no meio de uma tempestade. O que dá o direcionamento para eles? A chama, a luz, o farol. É ali que eles seguem. E eles sabem que se eles seguirem aquela luz, eles vão para um lugar seguro. Porque ali tem proteção, ali tem quem possa ajudar. Assim é a nossa chama. É assim que funciona. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Queria pedir para apagar as luzes. Queria chamar aqui o Fernando e o Betinho. E nós vamos fazer algo nessa manhã. Vocês viram que nós não acendemos aqui o candelabro, né? O candelabro ficou apagado porque eu queria ministrar essa palavra sobre a sua vida. E hoje nós vamos acender esse candelabro agora. Oh, Espírito Santo, comece a sondar o seu coração. E comece a buscar em Deus em que estágio hoje está a tua chama.
Oh Espírito Santo de Deus, o Senhor nesta manhã quer acender a tua chama que está apagada. O Senhor quer acender o teu fogo que foi jogado cinzas pelo inimigo ao longo do tempo e não tem feito com o teu brilho, com que a tua luz brilhe novamente e chegue onde tem que chegar. Oh, xerecanta lalama choriambalabás. 2022 é ano da sua luz voltar a brilhar. Eu profetizo isso na sua vida. Xerecambalama choriambalabás. Vem manter a chama acesa, ó Deus. Vem manter a chama acesa, Senhor. Xerecambalama choriambalabás. E eu queria convidar você que teve a sua chama apagada, que ficasse de pé no seu lugar nessa manhã. E que você quer que essa chama seja reacesa. E que você quer de novo que a tua luz volte a brilhar. Hoje é o dia que o Senhor preparou para que a tua chama volte a acender, volte a queimar, volte a brilhar, para que você deixe de ficar na escuridão e volte a ser aquele homem, aquela mulher. Xerecambalamachoriambalabás. Aquele homem, aquela mulher que o Senhor acendeu a chama um dia e disse que essa chama ia ser luz e farol para muitas e muitas pessoas. E que por causa das circunstâncias da vida, por causa das dificuldades, por causa das mentiras, por causa das frustrações, essa chama foi se apagando. As cinzas foram juntando e você foi perdendo a essência e não foi conseguindo limpar o seu interior, e a chama se apagou. Nessa manhã o Senhor quer reacender a tua chama. Som do teu coração. Não saia daqui hoje sem permitir que o Senhor reacenda a tua chama. Não faça isso, porque senão vai ser mais uma cinza que o inimigo vai estar jogando no seu castiçal, para que a tua luz não brilhe. Hoje o Senhor quer reacender, quer acender a chama do povo desta igreja, quer acender a chama, ó Pai, dos escolhidos dEle, daquele que Ele separou para que fosse luz na escuridão. Você que sabe que a tua chama está apagada, ou você também que está aqui, mas sabe que a tua chama está igualzinha àquela chama que eu falei lá, está só no paviozinho. Ela está só no paviozinho. Por isso hoje o Senhor quer dizer para você: ei, se levanta, porque eu vou reacender essa tua chama com uma intensidade ainda maior do que você tinha. Oh Espírito Santo de Deus, vem nesta manhã, ó Deus, e acende de novo a chama, ó Pai. Acende de novo a chama dos teus filhos, ó Deus. É hoje o dia que o Senhor escolheu. Hoje limpa com todas as cinzas, com toda a sujeira, e faz novo de novo, Senhor. Acende o fogo, Senhor. Acende a chama, Senhor. Que o sobrenatural de Deus esteja aqui, ó Pai. E toda a chama, ó Pai, que estava apagada, traz de novo a intensidade. Se você que está aqui, que ficou de pé, ora em línguas, porque era uma chama que tinha se apagado, começa a orar em línguas, começa a declarar. Hoje nós vamos acender o fogo. Acende a chama dos teus filhos, ó Deus. Acende a chama dos teus filhos, ó Deus. Acende a chama dos teus filhos, ó Deus. É dia de avivamento, ó Pai. É dia de avivamento, Senhor. Xerecambalamachoriambalabás. Oh. Eba xerecambalabás. Acende o fogo, o fogo. Xerecambachoriambalabás. Eba xerealabás. Vem queimar com teu fogo, ó Pai. Vem acender a chama, ó Deus. Acende a chama, ó Deus.
Recambachoriambalabás. Santo, santo. Erabaxerecambalabás. Erebaralabás. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, Xerecambalabás. E eu queria fazer um convite aqui. E se você que está aqui nessa manhã, a sua chama está assim acesa, eu queria te convidar a ficar de pé. Porque quando há fogo, fogo gera fogo. Amém? E você vai começar também a orar enquanto nós louvamos. E você vai incendiar este lugar. Xerecambalabachoriambalabás. Você também que está com a tua chama acesa, começa a orar. Começa a declarar. Xerecambalabachoriambalabás. Pode cantar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, aleluia! eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Responsável, Aleluia! a chama Aleluia! vai apagar. Glória a Deus! Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. Glória a Deus! Comece a declarar isso! Chama Não vai apagar. nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, Aleluia! eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, Aleluia! eu ainda tenho lenha. Eu quero fazer um segundo convite nessa manhã. Talvez você está aqui hoje ou está em casa e você nunca teve a sua chama acesa. Talvez a sua vida, a sua história, ela tem sido uma história de trevas e escuridão. Mas essa palavra de hoje, o Senhor quer dizer para você assim: ei filho, ei filha, deixa eu acender a chama na tua vida. Oh, deixa eu te ajudar a você conseguir enxergar a luz onde há trevas. Por isso eu queria convidar você que está aqui e nunca fez essa oração, que você viesse aqui na frente.
E nós vamos acender esta chama na tua vida. Eu não estou te chamando para você seguir uma religião. Eu estou te chamando para você fazer parte de algo muito maior que isso. Que é deixar Deus acender uma chama de expectativa. Uma chama de mudança na sua vida.